Shalom, shalom a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Parashá. Hoje nós vamos estudar a Parashá de número 28, já. Estamos na Parashá de número 28. Ela corresponde a Levítico 14, capítulo 14, e vai até Levítico, capítulo 15, versículo 33, até o final do capítulo 15. São 2 capítulos apenas, onde o Eterno dá uma lei emblemática sobre a lei da purificação do Metsorá, que é a nossa Parashá de hoje. Parashá de hoje é a Parashá Metsorá, que, como foi colocado no post aí, é traduzido como lepra, né? Nas nossas Bíblias em português é traduzido como lepra, mas nós sabemos que a palavra não é esta. Metsorá. O que é Metsorá? É a pessoa afligida com tsahat. A palavra aí é tsahat, que eu sempre lembro de uma frase que o nosso pai na fé, o pastor Josué, ele sempre ensinou e sempre ensina. A tradução trai. Por que a tradução trai? Nem sempre a tradução ela consegue reproduzir na língua nativa o significado correto. Então, aqui nós temos um exemplo disso hoje. As nossas Bíblias traduziram como lepra, mas nós não sabemos que é lepra. É tsahat, que é a palavra hebraica. E tsahat era uma doença, uma enfermidade espiritual. E por que nós sabemos que não é lepra? Porque quando você lê esse capítulo, você vai ver que ela dava na pele, ela dava no couro cabeludo, ela dava em roupas e dava na parede das casas. Lepra na parede das casas? Lepra na roupa? Não. Ah, não. Aí, né? Deus o livre, as interpretações modernas. Não, é porque era mofo. Mofo dá na roupa, mofo dá na parede. Não é mofo. Era uma praga, uma enfermidade, um sinal, uma marca espiritual. Nós aprendemos aqui, e segundo os sábios do povo de Deus, o principal motivo da pessoa se tornar metsorá, uma pessoa afligida com tsahat, era lashon hara, a maledicência, a língua má. E capítulo 14, 15 é um ritual de purificação totalmente didático. Se os irmãos buscarem lá no canal, depois eu peço, né, durante o Shabat, que você assista novamente essa Parashá, está lá no nosso canal, onde nós vamos falar e explicar e fazer uma aplicação espiritual da didática que o Eterno está usando aqui em Levítico 14, 15, sobre a purificação do Metsorá, da pessoa afligida com tsahat. Mas não era só. Os rabinos colocam como lashon hará, maledicência, o principal pecado para a pessoa ser afligida com tsahat. Mas eles abrem o leque e dizem, é todo pecado oculto, Tiago. A pessoa não confessava o pecado, Wesley, o Eterno, você não vai confessar não, vai continuar no seu pecado, tsahat. Aí aquilo que era oculto torna visível para todo mundo.
O Eterno faz visível. O Eterno traz à luz aquilo que está oculto, né? Que foi a paraxá que o pastor Wagner trouxe aqui no sábado passado, trazendo à luz aquilo que está oculto, Tazria. Então, a pessoa afligida com Tsahat era isso. Muitas das vezes era um adultério, muitas das vezes era um assassinato que não foi confessado. A pessoa assassinou outra e não confessou aquele pecado, ele ficava acometido com Tsahat. Ele se tornava um Metsorá, que é a pessoa afligida com Tsahat. Então, são vários os pecados que a pessoa, quando dava na roupa, quando dava na parede. Os rabinos também vão ensinar por que dava na parede, por que dava na roupa. Quando uma pessoa vinha, batia na porta e pedia, me empresta um casaco, o inverno está rigoroso esse ano. A pessoa ia e falava, não tenho. Ao Eterno, Tsahat na parede. Aí o que tinha que fazer? Tudo que estava dentro de casa tinha que tirar. Aí o Eterno mostrava lá, não tem não, né? Olha lá dentro da casa dele. Então, a pessoa, a casa era afligida, a roupa era afligida com Tsahat, por causa do quê? Da ganância, do amor ao dinheiro, do amor às posses. Tsahat também dava na pessoa por causa do orgulho, da soberba. Pessoa orgulhosa, pessoa soberba, o Eterno ia afligir ela com Tsahat, que é um exemplo clássico e bíblico disso. Naamã. Naamã é o melhor exemplo disso. Ele era o líder do exército do povo inimigo de Israel e, segundo a tradição, ele foi aquele soldado que matou o rei de Israel quando o Eterno falou, não suba a guerra, e ele temou e subiu. E só que ele subiu, segundo o relato bíblico, disfarçado, com armadura, dentro de uma carroça. Naamã joga uma flecha aleatória, Israel. A flecha viaja, cai lá na carroça e pega entre o espaçozinho que tinha na armadura dele, entre uma couraça e outra, e ele morre. Só que aí ele matou o rei de Israel. Aí ele começa aqui. Eu agora sou o general. Mano. Ah, é? Tsahat. Tsahat. Então, como ele não pertencia ao povo de Deus, estranho, ele não pertencia ao povo de Deus e foi afligido com Tsahat? Sim. E aí os rabinos dão dois motivos. Um é esse, o orgulho dele ter matado o rei de Israel. E segundo, porque ele mantinha prisioneira uma israelita. Que foi ela que falou, não, tem um profeta, tem um homem de Deus em Israel. Ele pode curar você dessa Tsahat. Que era Eliseu. Elisha. E aí ele vai até Eliseu e é purificado e se torna crente. E eu gosto desse relato porque ele propõe um problema para Eliseu. Aqui, eu agora converti o Eterno, só que o meu rei é idólatra. E eu tenho que submeter o rei. E tem hora que ele entra lá dentro do templo pagão. Como é que eu faço? Eu agora sou crente. E aí ele propõe essa questão para Eliseu. Como é que eu resolvo isso? Vocês lembram? Lembra não? Depois vocês leiam lá. Mas esse não é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é este aí proposto. Na tela, o Messias leproso. Toda a Escritura, ela aponta para o Messias. Toda a lei, os profetas, os escritos, ela aponta para o Messias. E Levítico 14:15
A Parashá Metsorá não é diferente. Nós vamos ver que o Messias, ele se torna leproso, ele se torna Metsorá, que é a melhor expressão, impuro, que deveria ficar fora do acampamento, fora da comunidade e viver em isolamento. Ele só poderia aproximar quando ele tivesse sido purificado e ele deveria se apresentar ao sacerdote. Há um segredo fantástico aqui nessa paraxá. Alguns rabinos ensinam que essa lei da purificação do leproso, ela nunca foi usada. Porque nenhum Metsorá reverteu. E um dos sinais do Messias foi curar as pessoas afligidas com sarrato. Um dos sinais do Messias era tornar o Metsorá limpo. Na época do templo, isso aí não era possível. E aí Yeshua mandou, foi um monte para lá. Vai lá, vai todo mundo se apresentar diante do sacerdote e oferecer o sacrifício prescrito na Torá, prescrito na lei. Está aí, ó, Parashá Metsorá, que é melhor traduzido com a pessoa afligida com sarrat, que erroneamente é traduzido nas nossas Bíblias como lepra, mas nós já aprendemos que não é lepra. Aí o segundo versículo de Levítico, dessa paraxá, diz assim: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Então, esta é a lei da purificação do Metsorá, da pessoa afligida com sarrato. E aí eu coloquei, os sábios de Israel atestam que há uma conexão entre a Parashá Metsorá e Isaías 53. Não só a Parashá Metsorá, a de hoje, mas a Parashá Tazria, que foi ministrada pelo pastor Wagner no sábado passado. Normalmente é Mehu Barot, né? Há alguns anos nós estudamos essas parashot juntas. E aí nós falamos que é Mehu Barot, quando se estuda duas porções em um sábado só. Esse ano nós estamos estudando elas de formas separadas. Mas os rabinos, quando eles vão comentar a paraxá anterior, paraxá Tazria, e a paraxá de hoje, paraxá Metsorá, eles conseguem ver o Messias nesses escritos, nesses ensinamentos, nesses mandamentos do Eterno. Eles falam, não, isso aqui tem a ver com o Messias. E nós vamos ver alguns sinais aqui, por que eles falam isso? Por que essa lei da purificação do Metsorá, ela aponta para o Messias? E de onde eu vim, quando eu me converti ao Eterno aos 15 anos, sempre quando alguém levava uma questão difícil a um líder espiritual, ele sempre citava Deuteronômio 29, 29. Ou seja, isso aqui não é para você saber. As coisas ocultas pertencem ao Eterno. Então, isso aqui está oculto. Você não precisa saber. As reveladas, só que ele esquecia da outra parte. E a revelada pertence a nós. A nós quem? E aí,
anos depois, há mais de uma década atrás, quando eu conheci os judeus discípulos de Yeshua, os judeus crentes em Jesus, e comecei a estudar com eles, aí que eu fui entender Deuteronômio 29. Olha, as coisas encobertas pertencem ao Eterno. E até a Tzaraat é isso, né? Ele traz à luz aquilo que está oculto. E as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E aí eles pegaram essa parte B do versículo aí, o final do versículo. Olha o que Moisés está dizendo. As coisas reveladas pertencem a nós. Nós quem? Quem era Moisés? Quem era o povo que ele guiava? O povo judeu, o povo de Israel. Então, desde Abraão até hoje, nós temos aí uma sabedoria milenar das Escrituras. E que enriquece demais o nosso estudo da palavra de Deus, porque a eles foram reveladas a palavra de Deus. E quando eu falo isso, não é palavra minha, é palavra do Rav Shaul, do apóstolo Paulo, que ele diz, olha, a eles foram confiados os oráculos de Deus. Romanos, capítulo 3, Paulo vai dizer, a eles foram revelados. Então nós temos que aprender com quem? Com eles. Eu aprendo com o povo judeu, com os sábios do povo judeu, seja ele messiânico, seja ele ortodoxo. Claro que o messiânico, eu sei que ele tem a mente do Mashiach, a mente do Cristo. Então ele não vai contra o Messias verdadeiro. Já o ortodoxo, eu estudo, claro, com ressalvas. E aí tudo que ele ensina, eu vou para a Torá escrita para ver. Fala, não, meu amigo, isso aqui bateu de frente com a própria Torá que você ensinou, com os profetas, com os escritos. Ih, rapaz, bateu de frente com aquilo que Yeshua ensinou. Joga fora. Mas, principalmente, quando a gente vai estudar um texto desse, por que um texto desse ele não é estudado dentro de uma igreja evangélica? Por que esse texto não é estudado dentro do cristianismo? Porque eu leio ele e não entendo nada. Eu não consigo tirar nada de espiritual para mim. Mas quando o povo judeu olha para esse texto, fala, o Messias está aqui. Não, o Messias está aqui, está. E aí, você começa o quê? A cavar. Por quê? Com os judeus você aprende, meu amigo, é igual a sua pele, que tem várias camadas. A palavra de Deus também tem várias camadas. No mínimo aí tem 4 níveis. Tem o pshat, o literal, o remes, a alusão, o drash, a investigação e o sod, o oculto, o escondido. Então você tem que cavar. Porque a glória dos reis é descobrir. A glória do Eterno é ocultar, para que a gente descubra. Aí você tem que cavar. E quando você cava, você encontra pérolas. Então, voltando para o texto, Parashá Metsorá, pessoa afligida com Tzaraat. Os sábios do povo de Israel fazem essa conexão entre a Parashá e Isaías 53. O Messias leproso. Eles associam o Messias como leproso, como Metsorá. E de onde que os rabinos tiram isso? Eles já começam a ver essa conexão lá na Parashá Tazria. Levítico 13:2. O Eterno diz assim, o homem
que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar praga, negar, ou nega de lepra, nega de sarat, praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. E aí a primeira coisa que os estudiosos, eles notaram opa, por que que nesse texto o Eterno não usa a palavra ish, que é homem, que é pessoa, e o Eterno usa uma palavra que não é muito comum, Adam. Aí os rabinos falaram, opa, sinal, o Eterno aqui não está falando só de uma pessoa qualquer. Por que que ele usou Adam? Homem também. Mas esse homem é um homem do jardim. E daqui que os rabinos falaram, esse negócio de Metsorá aí, não é só para nós não, aponta para o Messias. E aí, tanto que eles pegam, eu coloquei aí, a palavra Adam. Aí, o hebraico, da direita para a esquerda. Aleph, Dalet, Mem. Aí os rabinos falaram o seguinte, o Eterno usou Adão e aponta para Mashiach, esse Metsorá, porque Aleph, Adão, Aleph de Adão, Dalet de, né, vamos colocar assim, de David, rei David, Mem de Mashiach. Então ele falou, olha, isso aí não é só para Adão, não é só para Davi, isso aí aponta para a Mashiach, que é descendente de Adão, que é descendente de Davi. Então esse Metsorá aqui é o Messias. Então vamos estudar, mas é estudar com esse olhar, para enxergarmos as revelações do Messias, em Levítico. E aí eu coloquei também outras duas palavras, né? A pessoa que se tornar como essa praga, negar, de Tsahat. E é por causa desta palavra aí, negar, que os rabinos vão lá fazer a conexão com Isaías 53. Que aí eles vão pegar uma palavra e ver onde que ela aparece. É assim que o judeu estuda. Não, a palavra negar, onde que ela aparece? Aí, Wesley, vai encontrar lá em Isaías 53. Aí eu coloquei os dois textos, Levítico 13:2, que aparece a palavra negar, que é traduzida na nossa Bíblia como praga, e Isaías 53. Que aparece, se você for lá na sua Bíblia Strong e clicar lá, na hora que está aflito, você clica lá, vai aparecer. Naga. Ou a pronúncia, Nagua, que é a pronúncia aqui quando você lê o texto. Mas é a mesma palavra hebraica. Nega, naga. Em hebraico não tem vogal. É a mesma palavra hebraica. Aí os rabinos encontraram em Levítico 13:2 e Isaías 53:4 a mesma palavra. E olha o texto que aparece. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por negua, por leproso, ferido de Deus e oprimido.
Então, quando o Messias toma sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, por ele ter se tornado purificação para nós, ele se tornou impuro. Ele se tornou leproso para o seu povo. O Messias se tornou leproso para o seu povo, por ele ter se tornado a purificação dos nossos pecados. O Messias se torna Metsorá, e aqueles que se aproximam do Messias também se tornam Metsorá. Então está aí o segredo do texto. Por que os rabinos associam essa paraxá Metsorá, a pessoa afligida com Tsahat, com Isaías 53? Porque a mesma palavra que aparece lá, aparece da profecia de Isaías 53. E aí aquilo que eu disse, meus irmãos. O Messias, por ter se tornado a purificação dos nossos pecados, se tornou Metsorá, principalmente para o seu povo, se tornou impuro, por ele levar uns pecados que não eram deles. E aquele que abraça Yeshua, igual o Kefa está abraçando aí, a representação de Kefa, se torna Metsorá também. Se torna impuro também. A partir do momento que você abraça o Messias judeu, você se torna Metsorá. Isso aí nós vamos falar hoje à noite, se o Eterno permitir. Não sei se já aconteceram com vocês, mas comigo já aconteceu. Eu estou andando no passeio, a pessoa, o crente, que atravessa a rua. Aí eu olho para mim, uai, eu estou Metsorá, rapaz. Pessoa que cumprimentar, pode ser, ô irmão. Abaixa a cabeça e passa direto. Então você se torna Metsorá junto com o Messias, por você se aproximar do Messias judeu. Aí, olha que interessante, nós somos Metsorá para os cristãos, para os evangélicos. Quantas pessoas eu chamei para amigo meu de longa data, vem cá ministrar? Não, lá não posso ir. Então nós somos uma aldeia de leprosos. Nós somos Metsorá para os cristãos. Quando eu saí, vários amigos ficaram proibidos de ir na minha casa, falaram, você não pode ir lá na casa dele. Metsorá, ele é impuro. Você não pode ir lá na casa deles, ele é impuro. Ele é Metsorá. Então você vê isso, a pessoa finge que não te vê, a pessoa atravessa para o outro lado da rua. Por causa de quem? Por causa de quem, Wesley? O que eu fiz? Eu roubei? Eu matei? Eu adulterei? Não. Eu só encontrei o Messias judeu. Aí por causa disso, aí eu recebo aquilo que o Messias recebeu. Essa, entre aspas, sarrata. Então, quando você se aproxima do Messias judeu, você fica assim também. Nós ficamos assim para os cristãos, mas ficamos assim também para os judeus ortodoxos. Para aqueles que não creem em Yeshua. Não, você não pode ficar aqui. Você crê nesse Yeshua? Você crê aí nesse ídolo de Roma? Você crê nesse Jesus romano? Aqui você não pode ficar. Então, você não é bem-vindo entre os judeus que não creem em Jesus, e você não é bem-vindo entre os cristãos que creem em Jesus, mas rejeitam a Torá do Eterno. Aí você fica no meio.
E nós ficamos no meio mesmo. E como nós já aprendemos, o caminho do meio é o melhor. Como diz Maimônides, o caminho de ouro, o caminho do meio. E nós fazemos essa ponte. Ei, cristão, você quer pegar a plenitude mesmo? Vem para cá. Judeu, você tem as revelações do Eterno. Mas a principal revelação, vem cá para você conhecer, o Mashiach Yeshua. Ele é o Mashiach de Israel. Vem cá que eu vou te mostrar nos seus escritos que ele é o Messias. Nós somos essa ponte. Olha aí, Moisés, o Messias na lei e nos profetas. Olha o que Yeshua vai dizer. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Então olha o que Yeshua falou, olha, se vocês de fato crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porque Moisés escreveu ao meu respeito. Por isso que a Parashá Metsorá, ela aponta para o Messias. E os sábios, o povo de Deus, os judeus olharam lá, estudaram, cavaram e falaram, o Messias está aqui. E Yeshua falou, olha, se você de fato crê em Moisés, você tem que crer em Yeshua. Porque é impossível você estudar a Torá e não ver Yeshua aqui. Porque ele cumpre fielmente todas as profecias. João capítulo 1, versículo 45. Olha o que Filipe fez. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha como que eles identificavam o Messias. Filipe foi lá, encontrou Natanael e falou, olha, nós encontramos o Messias. Por quê? Porque nós checamos tudo que ele fala com a lei e com os profetas. Então, quando eu estudo a lei, eu estudo os profetas, eu encontro o Messias. É por isso que o judaísmo hoje estuda muito pouco Torá. E menos ainda os profetas. O judaísmo tradicional não estuda nada hoje de profeta. Porque está escancarado ali que Yeshua é o Messias. Então, para aquele que possa usar essa mensagem e falar, olha, você está forçando a barra, Parashá Metsorá não tem nada a ver com Isaías 53, e muito menos com o Messias leproso, com o Messias Metsorá. Eu dei aí 2 textos da Brit Hadashá, e agora, olha só, Tratado, Sanhedrin, 98a, isso é Talmud. Está aí, ó, o Messias na lei e nos profetas. Olha o que diz o Tratado de Sanhedrin, Talmud babilônico. Todos os profetas somente têm profetizado para os dias do Messias. Então, quando eu estudo os profetas, eu tenho que ver o Messias. Por isso que hoje o judaísmo ele não estuda os profetas. Muito menos Isaías 53. Os que ousam estudar e ensinar na internet Isaías 53, eles distorcem totalmente as interpretações antigas sobre Isaías 53 se tratar do Messias. Hoje eles falam que Isaías 53 fala sobre Israel e que não fala sobre o Messias. Você pega inúmeros aí hoje, rabinos, ortodoxos, antimissionários na internet. Eles vão falar que Isaías 53 não fala sobre o Messias, que fala sobre Israel.
E pega no texto hebraico e vai citar rabinos. Mas pega do período do Segundo Templo, pega do Talmud. Não, mas eles fazem uma seleção para esconder o Messias do seu próprio povo. O Messias nas portas de Roma. O Messias hoje ele está metsorá, ele está leproso. Então ele não está lá em Israel. Messias hoje ele está em Roma. Tiraram toda a característica judaica dele. A túnica dele é vermelha, como de Edom, como de Roma, né? Ele é um ariano, um europeu, louro, cabelos longos, olhos azuis, nariz fininho, com um semblante bem afeminado. O judeu, quando bate o olho, fala: esse aí não é um oriental de jeito nenhum. Não é o nosso Messias. O nosso Messias não usa essas roupas. Não é esse estereótipo. Cadê o talit dele? Cadê o tzitzit dele? Não. Então, olha só. O Talmud babilônico, tratado do Sanhedrin 98a ainda. Olha essa história aí, que fala do Messias leproso, do Messias metsorá. O Rabino Yehoshua ben Levi, olha quanto que ele viveu. Viveu na primeira metade do terceiro século, então 200 e pouco ali depois de Cristo, bem próximo. Enquanto meditava perto do túmulo do Rabino Shimon Bar Yochai, que é tributado a ele o Zohar, a esse Shimon Bar Yochai aí do primeiro século, foi visitado pelo profeta Elias. Isso aqui é uma história, tá? Quando o Messias virá? Então, o rabino Joshua ben Levi perguntou a Elias, né, que encontrou com ele lá perto do túmulo de Shimon Bar Yochai. Quando o Messias virá? Perguntou Joshua. Pergunte a ele, respondeu o profeta. O Messias está nos portões de Roma, sentado entre os pobres, os enfermos, os leprosos, tá? E miseráveis. Com eles, ele muda as amarras das suas feridas, porque ele está metsorá. Mas faz uma ferida na hora, a fim de estar pronta a qualquer momento. Então, o próprio povo judeu sabe onde que está o Messias hoje. Está lá em Roma. Está no Vaticano, está no cristianismo, ele está metsorá para o seu povo, ele está impuro para o seu povo. Ah, por que Israel não aceita Jesus? Está em guerra. O Messias está em Roma, está leproso para eles. Eles são proibidos de ler Isaías 53, não se estuda. Quando se estuda, estuda Isaías 53 na ótica de rabinos medievais, de rabinos distantes da interpretação majoritária e mais antiga de que Isaías 53 se refere ao Messias. Então Joshua foi a Roma, olha só, e encontrou o Messias, isso aqui está no Talmud, e cumprimentou dizendo: paz sobre ti, mestre e mestre. E o Messias respondeu: paz sobre ti, ó filho de Levi. Josué então perguntou: quando você virá? E foi dito: hoje. Josué voltou para Elias e foi perguntado o que Messias disse. Paz sobre ti, ó filho de Levi. Josué respondeu. E Elias lhe disse que significava que ele e seu pai teriam um lugar no mundo vindouro.
Josué então disse que o Messias não havia lhe dito a verdade, porque ele havia prometido vir hoje, mas não havia. Elias explicou: isto é o que ele disse a ti: hoje, se ouvirdes a sua voz, uma referência ao Salmo 95:7, tornando sua vida condicional com a condição não cumprida. Ou seja, o que isso aqui que está lá no Talmud está dizendo? Olha, o Messias está em Roma, então é por isso que muitos não conseguem ver Jesus como Messias, porque ele está em Roma, e ele está metsorá, e ele está leproso. E agora, outro texto, também do Talmud babilônico, do mesmo tratado do Sanhedrin, mas agora é o 98b. Agora ficou nítido que para os sábios do povo de Deus, o Messias está leproso, metsorá. Olha só, no tratado babilônico do Sanhedrin 98, eles estão discutindo qual que é o nome do Messias. Olha só, Rabi disse: o mundo foi criado para Davi. Samuel disse: para Moisés. Rabi e Yohanan disse: para o Messias. E qual é o seu nome? Aí a escola de Rabi Shila disse: seu nome é Shiló, por causa lá da profecia de Balaão. Como está escrito: até que venha Shilo, até que venha Shiló. A escola de Ravi e Anai disse: seu nome é Inom. Opa, outro nome do Messias. Pois está escrito: seu nome permanecerá para sempre. Tudo eles tiraram das escrituras. Antes de existir o sol, seu nome já era Inom. Então, cada rabino aqui está apresentando o nome do Messias. E aí, os rabinos disseram, quando aparece isso aqui no Talmud, os rabinos disseram, aí já é a opinião majoritária. Aí já é a opinião que prevaleceu. Aqui é a regra. Então você pode chamar o Messias de Inom, pode chamar o Messias de Shiló, mas os rabinos disseram: o seu nome é o erudito leproso. Como está escrito, certamente, olha Isaías aí. Como é que Isaías 53 não fala? É a opinião que prevalece dos rabinos. Seu nome é o erudito leproso. Por quê? Aí ele cita Isaías 53, gente. Certamente ele levou sobre nós as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ainda assim nós o tínhamos como leproso. Está vendo como é que aqui no Talmud já traduz como leproso, Israel? Aqui já no Talmud já não traduz como aflito, ferido de Deus, não. Aqui no Talmud já diz leproso. Nós o tínhamos como leproso, ferido e oprimido por Deus, porque a palavra ali, nagua, naga, leproso, que está lá em Levítico 13, negar, nega. Certamente ele tomou sobre nós as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, ainda assim nós o tínhamos como leproso, ferido e oprimido por Deus. Por isso que é mais fácil eles chamarem Yeshua de Yeshu. Por isso que o messiânico é o que Yeshua falou. O judeu messiânico, ele consegue tirar do tesouro dele coisas velhas e coisas novas. É fantástico. Olha essa tiragem aqui sobre Yeshu. Porque lá em Israel, Jesus não é chamado como Yeshua, ele é chamado de Yeshu, que é um acróstico, blasfemo. Olha aí. Somente gostaríamos de ressaltar que rejeitamos o nome Yeshu, com referência ao Messias,
por tratar-se de uma mudança proposital, olha só, pastor Wagner, feita pelos rabinos de Yavne, rabinos do primeiro século depois de Cristo, pós-destruição do templo em Jerusalém, que não criam em Yeshua, os quais congregados na cidade de Yavne, construíram propositalmente um sistema religioso que produzisse total afastamento e alienação e desconhecimento do povo de Israel quanto ao seu Messias. Fantástico isso aqui. Por que hoje nós estamos no meio e cristãos e judeus ortodoxos não nos reconhecem? De um lado cristão, teve os chamados pais da igreja que fizeram a ruptura. Do outro lado, nós tivemos os rabinos lá na cidade de Yavne, que olha só a definição que esse judeu ortodoxo, esse judeu messiânico deu. Rabinos do primeiro século que pós-destruição do templo em Jerusalém, que não criam em Yeshua, os quais, congregados na cidade de Yavne, construíram propositalmente um sistema religioso que produzisse total afastamento e alienação e desconhecimento do povo de Israel quanto ao seu Messias. Por isso que hoje lá em Israel, você pode pesquisar no YouTube, na internet, você vai ver, eles não leem Isaías 53. Tem esse vídeo na internet. Porque pós primeiro século, a escola ali de Yavne montou esse judaísmo, que esses rabinos aqui que eu mencionei, antimissionários, pertencem. Por isso que eles tentam ocultar o Messias verdadeiro do seu povo. Então, não só ocultando do seu povo, como arrebanhando vários gentios, ex-evangélicos, né? Que agora, tadinho deles, viraram Binei Noah. Coitado deles, né? Quando o Messias faz deles filhos de Abraão pela fé, se contentam a ser chamados de Binei Noah, né? E perdem o principal. Então foi isso aqui. Se do lado cristão teve os pais da igreja e com os seus concílios que fizeram essa ruptura, hoje, por que o cristianismo não vai celebrar a Pêssah conosco agora, segunda-feira, ao pôr do sol? Os pais da igreja, os concílios. Em contrapartida, os judeus tiveram aí os rabinos de Yavne, após a destruição do templo no ano 70 e principalmente em 135 depois de Cristo. O rabino Akiva reconheceu o Bar Kokhba como Messias de Israel e os judeus ortodoxos. Bar Kokhba não, hein? O nosso Messias é Yeshua. E aí eles vão para Petra, não se juntam na revolta de Bar Kokhba, onde há uma carnificina, uma mortandade sem precedentes dos judeus. E aí eles são expulsos de Israel. Jerusalém é destruída, né? Aí nós estudamos isso aí se tornou a Capitolina, aí virou terra de Palestina, depois tudo disso. E aí os judeus só voltam para a terra agora, depois do Holocausto, né? E se torna Estado de Israel. Mas vamos voltar aqui. Então foram eles, olha só, retirando o Ain de Yeshua, o Ain final do seu nome. Lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, a fim de criar um acróstico terrivelmente blasfemo, que quer dizer Imar Shimo Vezirro, será apagado o seu nome e a sua memória. Então, quando eles se referem a Jesus, quando eles usam Yeshu, eles querem dizer que o seu nome e a sua memória sejam apagados, para ele ser esquecido. Por isso que eles falam Yeshu. E tiram, aí o pastor Wagner gosta, a última letra, o Ain.
E cada letra, ela tem um significado, um símbolo. E aí esse judeu também lembra. O nome do Messias tem um Ain final, pois esta é a letra que representa o quê? O olho, Ain, visão. Pois a palavra olho em hebraico é Nie. Para nós, o Ain está lá em seu nome, pois vemos claramente que ele é o Messias. Então está explicado também por que eles tiraram o Ain, porque eles não têm visão. E não tem mesmo. E aqueles que negaram Yeshua perderam a visão. Aí agora eles vão ler Torá, vão ler Moshe, não vejo o Messias. Vai ler os profetas, não vejo Yeshua. Vai ler a Torá, não vejo Yeshua. Brit Hadashah, muito menos. Os escritos, muito menos. Os estudos, a Torá oral, não vejo Yeshua. E quanto mais você lê e estuda, você vê que Yeshua é o Messias. Você pega nos próprios escritos deles. Então tá aí, por que eles chamam Yeshua? Que o seu nome e a sua memória sejam apagados. É blasfemo. Agora eu não me lembro se o rabino Eliarro Hask, no podcast que ele teve, no Inteligência Limitada com o Rocha, a religião matou. A religião mata, sempre matou. Aí tinha que lembrar, olha, é verdade, a religião judaica que entregou, né, por não concordar como Jesus revolucionário, né, entregou ele para Roma para ser morto. A religião sempre mata, seja ela cristã, seja ela judaica, ela sempre mata, seja ela católica, seja ela protestante, ela mata. Né? Miguel de Cervetos foi morto pelo protestantismo. A religião, ela mata, sempre matou, mas a fé, ela dá vida. É o que o Rabino Shula fala, o maior inimigo da fé é a religião, que a religião mata, a religião separa, a fé, ela unifica. Então, para a gente lembrar, e a gente encerra aqui, Deus não rejeitou o seu povo. Porque quando a gente mostra o slide anterior, né, os judeus chamando Yeshua de Yeshu, né, blasfemando contra eles, o cristão vai falar, é lógico, Deus rejeitou eles. Eles rejeitaram a Jesus, Deus rejeitou a eles. E agora nós somos a igreja gentílica que está no lugar de Israel. Só que aí nós temos Romanos 11, versículo 25 e versículo 1 e 2. Olha só, versículo... Os judeus hoje não creem em Jesus como Messias. Porque, olha Paulo explicando para os gentios. E olha para quem, né? Gentios de Roma, né? Onde o problema começou? Lá em Roma. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Isso aqui é um mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio, sim, o endurecimento em parte a Israel. E é em parte. Sempre existiu judeu crente em Jesus. Mas o endurecimento veio, e veio da parte de Deus, segundo Paulo, explicando o mistério aqui, agora revelado. Para quê? Até que haja entrada à plenitude dos gentios. Então, o Messias está lá nos portões de Roma hoje, está no cristianismo hoje, com as roupagens romanas. Quando você tira a roupagem romana e traz ele judaico, você se torna Metsorá. Isso é para que haja plenitude dos gentios, até que os gentios cheguem nessa plenitude, ou seja, cheguem nesse entendimento. E a igreja está chegando.
vagarosamente, mas está chegando. E aí, Romanos, Paulo faz uma pergunta retórica e ele mesmo vai responder ela. Pergunta, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? A igreja hoje diz sim. Mas Paulo fala, de jeito nenhum. Porque também sou israelita. Ele tem que lembrar, eu sou judeu, tá? Eu sou israelita. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O único que se não curvou diante de Esaú foi Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, essa é aquilo que essa casa combate. A teologia da substituição. A igreja gentílica não está no lugar de Israel. Ela foi enxertada entre essa parte de Israel aqui que não foi endurecida. De que Paulo ensinou e que a gente crê. Porque a gente crê na Brit Hadashah. E aí, eu finalizo agora com o último slide, que é a profecia de Yeshua. Olha o que Yeshua diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo, que não mais me vereis até que venha a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Bishem Adonai. Então Yeshua falou, olha, eu não volto enquanto meu povo não disser Baruch Rabá Bishem Adonai. Por isso que nós temos que orar pela salvação de Israel. Não só pela paz de Israel, que está em guerra, mas principalmente orar pela salvação, para que o Messias e Yeshua seja revelado nos corações do povo judeu. E algo nos conforta e nos consola. Nunca houve na história tantos judeus crentes em Jesus, em Israel, como hoje. São inúmeras sinagogas judaico-messiânicas hoje em Israel. Então, essa profecia de Yeshua está próxima a dizer, está próxima de acontecer. E o povo de Israel está próximo de dizer, Baruch Rabá Bishem Adonai. Hoje, os judeus messiânicos, eles aproveitam a guerra para falar de Yeshua para os judeus ortodoxos, lá em Israel. Então é isso, meus irmãos. Estamos no caminho certo, estamos no caminho correto, estamos na fé verdadeira. Agora, cabe a nós viver fielmente esta fé e ensinar essa fé para os outros. Né? Claro, você vai ser considerado Metsorá, você vai ser considerado Metsorá, você vai ser considerado leproso, pessoa afligida com Tzarrat, mas não tem problema. Lembre-se que o seu Messias também é chamado o erudito leproso. O Messias é o Metsorá, ele está impuro, está leproso nos portões de Roma, mas isso está acabando. O Messias está voltando para casa. E os judeus messiânicos gostam dessa parte final, porque quando a pessoa estava completamente coberta da tzarrat e ficava pura, ela se apresentava ao sacerdote, o sacerdote integrava essa pessoa de volta à comunidade. E os judeus messiânicos interpretam essa paraxá. Quem vai declarar Jesus puro é o reino de sacerdotes, a nação santa, o povo de Israel, que vai dizer para o seu próprio povo, ele está limpo, ele é puro,
Ele se tornou Metsorá, mas por nossa causa, porque ele carregou os nossos pecados. E o Messias vai voltar para casa. E quando Yeshua voltar para casa, nós teremos o reino milenar. Nós teremos a era messiânica. E essa era messiânica está próxima de acontecer. Então, meu filho, é aquilo que está escrito no último livro da Bíblia. Aquele que está limpo, continue a se limpar. Aquele que está santo, continue a se santificar. Que o nosso rei breve vem. E ele está próximo. Então, que nós estejamos prontos para que quando ele se manifestar, nós venhamos vê-lo e ser recebido por ele. Amém? Então, Shabbat Shalom a todos e até o nosso próximo estudo da Parashá.